Bom, o estádio Luiz Geraldo da Silva, o popularmente conhecido Geraldão, construído em 1974, durante a gestão do prefeito José Souto Faria, Zefão, foi um marco extremamente importante para o futebol cacerense. Eu me lembro que quando eu era criança, eu cheguei de assistir futebol no estádio Alfredo Dulce, que ficava lá no início da rua Coronel Dulce. Era um estádio acanhado, pequeno, com arquibancadas de madeira, e era um show, era uma festa. O estádio ficava completamente lotado nas partidas de futebol. E aí o estádio acabou, virou o campo do Mato Grosso. Eu cheguei a brincar muito lá, de jogar muita bola lá no campo do Mato Grosso. E a cidade de Cáceres ficou sem um estádio de futebol. E o povo de Cáceres gosta muito de futebol. E aí eu me lembro que o futebol cacerense passou a ser disputado no campo do 2º Befron. Eu inclusive assisti partidas de futebol entre clubes de Cuiabá e clubes de Cáceres no estádio do Befron, no campo do Befron, que não tinha arquibancada, era apenas uma única faixa de arquibancada de concreto. E a cidade ficou durante muitos anos, né, sem um estádio de futebol. Eu acho assim que a construção do estádio Luiz Geraldo da Silva foi um marco assim, extremamente importante para o futebol cacerense. Em janeiro de 1977 foi fundado o Cáceres Esporte Clube, que abriu caminho para a aventura do futebol cacerense no profissionalismo. Para o senhor, a participação da cidade de Cáceres no campeonato estadual nesse período foi acertada? Extremamente acertada. Eu acho que foi o grande momento do futebol cacerense, foi o ano de 1977. Foi praticamente o ano em que Cáceres se despontou para o Brasil como futebol. Eu me lembro que eu sempre fui assinante da revista Placar, e saiu uma matéria na revista Placar com 2 páginas e meia falando sobre o futebol do Cáceres Esporte Clube. O Cáceres nessa época era comandado pelo seu Castrilão, e saiu foto, praticamente um pôster do Cáceres Esporte Clube em foto colorida na revista Placar. E o Cáceres daquela época montou uma super equipe e fazia frente, né, às grandes equipes do futebol mato-grossense. Naquela época, o campeonato estadual, em 1977, era o ano ainda da aprovação da lei complementar, criando, né, o estado do Mato Grosso do Sul. Mas o campeonato ainda era disputado pelos dois, pelo estado de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, que seria implantado em 1979. Então participava o Operário de Campo Grande, participava o Comercial de Campo Grande, a Sociedade Esportiva Industriária de Campo Grande e outras equipes da região sul do estado. E o Cáceres enfrentava as equipes de Campo Grande dentro do Geraldão, era um alçapão. E o Cáceres chegou a montar um super time com Nelson, Paulo César, Paulinho, Aloísio, Paulinho Motorzinho, Aloísio, Tata, Edivar, que hoje mora em Belo Horizonte. Era um super time. O Cáceres Esporte Clube montou um timaço. Joel Diamantino jogava muita bola, né? E aí o Gringo, que era nosso atacante, o time do Cáceres Esporte Clube fez bonito naquele campeonato. Chegou a vencer Misto, chegou a vencer Dom Bosco, chegou a vencer, empatar com o Comercial de Campo Grande, empatar com o Operário de Campo Grande. Olha, foi assim um ano maravilhoso. O Cáceres saiu na revista Placar, o estádio Luiz Geraldo da Silva naquela época, o Geraldão, era acanhadíssimo, né? E aí, naquela época, o estádio bombava, enchia. Tanto que
tinha tanta gente que as pessoas ficavam ao redor do estádio, naquelas árvores do lado ali, não cabia mais gente no estádio, eles ficavam, subiam nas árvores, né, para assistir o jogo do Cáceres Esporte Clube. Era uma festa. O dia que o Cáceres jogava era uma festa na cidade. E o time realmente, ele jogava muito, era um timaço. E vinha aqui para Cuiabá, eu já morava aqui em Cuiabá nessa época, eu vinha aqui para Cuiabá, eu vinha jogar aqui em Cuiabá o time, eu ia no Estádio Verdão participar do campeonato. Foi realmente um ano excepcional para o futebol cacerense. Como foi a introdução do futebol de salão e quando teve início as pelejas da bola pesada nas quadras da cidade? Então, eu não sei assim exatamente a data da introdução do futebol de salão, mas eu era criança, né, em Cáceres, e comecei a jogar futebol de salão. Então nós tínhamos assim, no Instituto Santa Maria, lá no colégio onde eu estudei, foi a primeira quadra que eu joguei futebol de salão. Então o Frei Mateus, lá no Instituto Santa Maria, ele confeccionou uma quadra lá, uma quadra de cimento duro, aquele cimento crequento que a gente falava, né? E foi a primeira quadra que eu joguei. E era uma bola assim maior, era uma bola pesada. Aí surgiram outras quadras, né? Surgiu a quadra, por exemplo, do Esporte Clube do Maitá, que eu estou vestindo a camisa do Maitá. Aí veio a quadra do Colégio Estadual 11 de Março, o CEON, foi uma quadra coberta durante o governo de Pedro Pedrocian, uma quadra muito boa, por sinal. E o futebol de salão nessa época começou a crescer na cidade. Cáceres tinha times maravilhosos, o Maitá era um timaço, o UBS era um timaço, e o campeonato estadual de Mato Grosso, ele era disputado, vinha time de Campo Grande. Eu me lembro bem de um time de Campo Grande que nunca mais me saiu da memória, era o time do Oshiro de Campo Grande, e tinha também um time de Cuiabá que era muito bom, era o Náutico, tinha o Grêmio Antão Jão, tinha o Nono Tec, tinha um timaço também, e tinha o time da universidade, que era o Irapuru. Era um timaço que aparecia aqui em Cáceres, tinha campeonatos, aquela quadra ficava lotada. E aí estimulou muito, né, o futebol de salão na cidade de Cáceres, e surgiram várias quadras, né? Então foi uma época assim muito legal em Cáceres, mas o Cáceres sempre se destacou também, além do futebol, Cáceres sempre se destacou no vôlei, né? O vôlei era disputado na Praça Barão do Rio Branco, estimulado pelo senhor João de Luque, que foi um grande incentivador do vôlei lá na Praça Barão do Rio Branco. O futebol amador cacerense e de Mato Grosso podemos ver ainda como aquele que mantém o romantismo e a ilusão apaixonante de uma partida de futebol? Olha, se perdeu um pouco, hoje, por exemplo, o futebol amador, ele é quase, entre aspas, profissional. Hoje os jogadores do futebol amador, eles recebem. Então, hoje, por exemplo, para o jogador do futebol amador, é muito mais vantagem, né? Depois que ele aposenta do futebol profissional, ou até mesmo jogando futebol profissional, ele recebe para fazer partida de futebol. Antigamente, as pessoas jogavam porque gostavam do futebol. Você ia, por exemplo, no campo da DNR, no campo do Junco. Renato Garcia, por exemplo, seu Lindotti, mantinham times de futebol na periferia de Cáceres lá, times maravilhosos. Então tinha DNR contra o Junco, e tinha assim campeonatos fantásticos, né? Aqueles campos lá do Junco, do DNR, ficavam lotados aos domingos para disputas do campeonato cacerense, promovido pela Liga Esportiva Cacerense, né? O UBS, o Maitá, tinham times assim belíssimos. E era aquele romantismo, o Oriente do Alíbia. Nossa, tinha cada jogaço, né? Do futebol amador em Cáceres, que era uma coisa de louco, era maravilhoso. Eu acho que perdeu esse romantismo, né? Hoje, principalmente também porque o futebol amador hoje, por exemplo, já não tem mais aqueles campos que tinham antigamente. Hoje, por exemplo, o crescimento da cidade
a ampliação do perímetro urbano foi tomando conta, né, dos antigos campos que existiam na cidade. Então viraram praças, o crescimento vertical, o crescimento horizontal da cidade, no caso Cuiabá, foi tomando conta da expansão urbana, os campos foram desaparecendo e os nossos administradores, nossos governantes não se preocuparam com esse detalhe de construir novos campos, de espaço para a prática esportiva. Alguns resistem a um tempo. Por exemplo, em Cáceres ainda existe o campo da Cavalhada, em alguns outros campos, né, onde as pessoas jogam aos finais de semana. Por exemplo, tinha o time do Tiradentes. Em Cáceres tinha um campo no centro da cidade, na rua Tiradentes, aonde eu joguei, onde meus irmãos jogavam. Tinha o Ataíde, que foi prefeito da cidade de Mirassol. A família do Ataíde tinha um time chamado Vasquinho, jogava no campo do Fede-Fede. O campo do Fede-Fede era um campo assim horrível. Então o seu Luiz tinha uma fábrica eu trabalhava com moagem de arroz e todo o resíduo, toda a casca de arroz, a gente jogava no campo do Fede-Fede para poder jogar. Então aquilo ali não tinha gramado, não tinha nada, e aquilo ali era uma poeira danada, poeira de farelo de arroz, né? E no meio do campo tinha um esgoto, passava um esgoto. Mas rapaz, o Fede-Fede pegava fogo aos finais de semana. Então tinha o time do Vasquinho e tinha o time do Spartacus, né? Então tinha um clássico maravilhoso. Então o Spartacus era do Dilson Silva e o Vasquinho era do Ataíde. Então jogava o Ronaldo Araújo, meus irmãos Araudinho, Túlio era o goleiro, jogava no time do Vasquinho. Então ali naquele campo do Fede-Fede, onde passava o esgoto, ficava ao lado da casa do seu José Vilar Dantas, ali na rua Tiradentes, né? Então é ali que era o campo do Fede-Fede. Era um campo assim, fedido mesmo, tinha um esgoto que passava dentro do campo. Mas assim, era muito legal, rapaz. E naquela época não existia uniforme. Eu me lembro que quem fez o uniforme do Vasquinho foi a minha mãe. Então era uma camiseta dessa comum, branca, e ela costurou uma tarja, né, uma tarja preta, atravessando, como do Vasco da Gama, atravessando aqui só a frente, né, da camiseta, e a moçada ia para o campo para jogar contra os Spartacus, que era do Dilson Silva. Era uma maravilha, era um clássico, muito bonito ali. Mas também a hora que a bola picava, meu irmão, era só poeira. O senhor se recorda de algum evento memorável do futebol cacerense que marcou a sua vida esportiva? Tem alguns. Tem um que é muito importante, que eu me recordo, foi em julho de 1971. Aloísio Charrozona. Aloísio além de ser um grande goleiro do Oriente Esporte Clube, Aloísio era lutador de boxe, era professor de educação física, e Aloísio hoje mora em Rondonópolis. Aloísio foi um cara que deu a vida pelo futebol cacerense, deu a vida pelo esporte da nossa cidade. E eu me lembro que Aloísio, ele em 71, Cáceres precisava muito de um campo de futebol, e Aloísio, para estimular o povo cacerense, para chamar a atenção das autoridades, ele saiu a pé de Cáceres para Cuiabá. Naquela época a estrada não era asfaltada, era só poeira, né? Saiu a pé de Cáceres para Cuiabá para chamar a atenção do governador à época, que me falha a memória, não me lembro, para pedir um estádio de futebol para a cidade de Cáceres. Isso aí foi um fator assim, histórico que me chamou muito a atenção. Isso é um. O outro foi uma partida de futebol que eu assisti entre o Oriente Esporte Clube de Alíbia
e o Palmeirinhas do Porto. O Palmeiras tinha um super time, Ademir Moreira, era um timaço. E o time do Oriente, eu jogou contra o Palmeirinhas lá no campo do Batalhão. E eu vi o Gilberto Mineiro, era Gilberto Mineiro, Canhento, Mancuso. Eu vi o Gilberto Mineiro fazer uma jogada que aquilo nunca mais saiu da minha memória. O time do Palmeiras fez um lançamento e lá da zaga, e Gilberto, a bola passou por cima do Gilberto Mineiro. O Gilberto Mineiro deu uma de calcanhar, assim, tirou a bola de calcanhar. Foi um dos lances mais bonitos que eu vi na história do futebol cacerense. Aquilo me encantou. O Gilberto jogava muito. E nesse dia, o Palmeiras foi derrotado pelo Oriente dentro do campo do 2º Batalhão de Fronteira, no estádio em Cáceres. Uma vitória por 1-0 para o Oriente Esporte Clube. E tem o terceiro. O terceiro foi um episódio engraçado que aconteceu aqui no estádio Governador José Fragelli. O time do Humaitá veio jogar aqui, e aí nós, os cacerenses, naquela época o Verdão não tinha uma divisória, um alambrado separando as torcidas. E era um jogo entre Cáceres e Humaitá, e o Cáceres vai e marca 1-0. E aí eu comecei a vibrar, comecei a gritar, torcendo pelo Cáceres e tal. E nisso veio o torcedor mistense, né, com a bandeira do misto. E eu, cacerense, ele veio e esfregou a bandeira na minha cara, né? E eu fui, peguei a bandeira do misto e puxei a bandeira do misto. Aí o torcedor do misto falou assim: agora você vai ter que rasgar a bandeira. Rapaz, e eu puxei a bandeira do cara, mas esses caras começaram a bater, naquela época entrava com um pedaço de vara de bandeira, de bambu, e o cara começou a correr atrás da gente. Não ficou um cacerense no lugar, foi todo mundo saiu correndo, era só cacerense correndo. Resultado, o Cássio levou uma sonora goleada, que eu não lembro nem quanto que foi 14-1, foi uma goleada, ainda bem que nós fomos embora, a polícia tirou a gente de lá, para não ver essa derrota horrorosa que o Humaitá levou dentro do estado de Governador José Fragelli.